Undercast, o seu podcast. Aqui é o momento onde a gente pode conhecer um pouco mais sobre a história do convidado, refletir sobre assuntos, pensar. Eu costumo dizer que o nosso podcast não é um podcast natação, aqui é mergulho. Então, em cada assunto, a gente vai entender o nosso pensamento. E muitas vezes a gente vai refletir sobre algo que a gente nunca pensou antes e causar essa reflexão também em você que está assistindo o episódio de hoje. No episódio de hoje eu tenho alguém muito especial, Daniela Aguiar. Muito obrigado, muito prazer em te receber aqui. O prazer é todo meu mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Toda vez que vem uma mulher no podcast, é incrível como equilibra, né? Fica muito mais bonito. Você que tá em casa, concorda comigo ou não? Fica muito mais bonito se assistir. Pode chamar de Dani? Pode, claro, deve. Ô, Dani, me fala um pouquinho. Sabe quando você fazia entrevista no passado, tinha que falar assim, quem sou eu? Me fala um pouquinho, quem é a Dani? Como você definiria o seu ser? Olha, quem é a Dani? Uma mulher forte. Legal. Que sempre correu atrás e buscou o que ela sempre quis. Uhum. Essa é uma definição, assim, simples. Porque é isso que nós somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Muito bom. E é isso que eu vejo. Você é, eu sou. E quem é a Dani é essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Deus é bonito demais, simples. Deus é lindo. Nossa imagem e semelhança. Deus é lindo. Nós somos imagem e semelhança dele, né? E a sua jornada, já foi empresária? Já trabalhou como empresária? Qual a sua jornada, assim, profissional? Como você definiria ela para mim? Olha, eu trabalhei no ramo corporativo, trabalhei em banco por 13 anos. Aí me aventurei a... 13 anos? 13 anos. Trabalhei na área comercial, lidava com um monte de homens. E como que é para uma mulher lidar com um monte de homem? É diferente a forma que o homem trata um homem ou trata uma mulher? Você percebia essa diferença? É diferente, tem muita diferença. Você tem que se impor. Chegava a hora que eu falava, espera aí só um minutinho que eu tenho que coçar o saco também. Poxa, tem uma mulher aqui, Tá. Entende? É bem isso. E tem uns que respeitam, outros não respeitam, e você tem que se impor, porque você é uma mulher e tem que mostrar isso. Sim. Sim, é tudo muito novo para mim na época. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu fui trabalhar na área de vendas mesmo, porque sempre precisei, com uma história, todo mundo tem uma história, né? Eu também não tive pai. Sim. O meu pai faleceu, eu tinha 1 ano de idade, a minha irmã 2, então a minha mãe precisou levar a gente para casa da minha avó. E nós fomos criados pela minha avó. E assim... Pela mãe de sua mãe? É uma mãe que não é biológica, tá? Mas ela foi meu tudo, foi meu pai. Ela foi criou um pouco da minha mãe, porque minha avó biológica, ela sofreu um derrame. Sim. E ela ficou impossibilitada, acho que, de cuidar das crianças. E aí minha avó assumiu esse papel, que não é essa avó biológica. Sim. E ela foi meu pai, minha mãe. Essa Dani que você tá vendo aqui, tem muito da minha avó, que era muito religiosa, falava muito de Deus. E eu aprendi a amar esse Deus, que eu falo para todo mundo, que é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo, que eu não discuto religião, que eu falei pro pessoal, eu não discuto sobre isso. Eu acredito demais em Deus. Eu acho que Deus, ele habita, sim, dentro da gente. E a gente tem uma força sobrenatural. E como acessar essa força sobrenatural? Como que eu acesso ela? Me conectando com Deus, com a natureza. Eu olho para o céu todos os dias, eu agradeço a Deus por estar viva, por pertencer a esse mundo e poder fazer algo diferente aqui nele. Então, assim, e hoje a minha jornada, que você acabou de me perguntar aí sobre o trabalho, eu sou uma pessoa que eu sempre corri atrás das coisas. E quando eu me vi sozinha por um período, eu tinha uma filha de 9 meses, eu fiquei só. E aí eu tive que buscar, eu tive que trabalhar. Separou. Uma longa história que não precisa contar aqui. Tá, você ficou só para cuidar da filha. Para cuidar da minha filha. Perfeito. E aí eu tive que me virar. Uhum. E eu não sei se eu falo, acho que eu vou falar sim sobre isso, porque é bom a gente falar e se libertar como se fosse um testemunho. Eu com a minha filha com 9 meses, o pai da minha filha foi preso, ele matou uma pessoa e eu me vi desesperada, porque ele que era o provedor da casa. Sim. E aí eu falei, o que eu faço agora? Ele matou por uma espécie de vingança, tá, gente? Ele não é uma pessoa ruim, mas a pessoa que matou o pai dele, contou a história para ele estava num momento debilitado, enfim, foi ele e o irmão. Tomou uma ação. Ele tomou uma ação, e infelizmente pagou o preço.
E não só ele, como eu também paguei, porque eu tive que cuidar da minha filha, tão nova, eu tinha 19 anos. Nossa. E assim, sozinha, eu e Deus. E eu tive que deixá-lo na cadeia, disse a ele, falei, entre você e minha filha, é minha filha. Por quê? Porque eu não tive pai e literalmente também não tive mãe. Então, eu queria fazer algo diferente por ela, entende? Tipo, onde eu for, ela vai estar comigo. E foi isso. E eu fui trabalhar, procurei emprego em vários lugares, não tinha formação nenhuma. Uma vizinha minha virou para mim e falou, Dani, uma amiga minha, lá no prédio onde eu trabalho, tá precisando de uma pessoa para cuidar de uma criança. Você não quer que eu indique você? Eu falei, claro, eu preciso. E fui. Chegando lá, a mulher virou para mim e disse, se eu colocar você na minha casa aqui, eu que vou trabalhar para você. Aí eu falei, olha, eu preciso do emprego. Não contava da minha vida para ninguém, até tenho uma certa dificuldade, acho que você percebeu. Sim. Em contar isso, mas eu acho que isso é bom para ver que a vida dos outros... Às vezes a gente acha que o problema da gente é maior que o outro, e não é. E isso eu sempre colocava, não, eu não gosto de falar da minha vida, realmente eu não gosto, mas é bom porque você acaba mudando, com a sua história você muda a vida de alguém. Isso é verdade. Então, eu fui procurar esse emprego, não consegui, daí minha irmã tinha um restaurante ali na Vila no Morumbi, e eu fui trabalhar com ela de atendente ali, atendi as pessoas. Tinha um cliente deles que vivia mexendo comigo e pedia para que eu sentasse à mesa com ele. Eu era muito bruta e muito tímida. Aquelas bichos do mato que fui criada no interior da Bahia. Você é da Bahia? Eu sou daqui mesmo, mas eu me considero de lá da Bahia porque eu fui criada ali. Sim. Então, a minha avó é de lá, minha mãe de lá, então eu me considero de lá, não daqui. Sim. E aí, eu voltando, porque às vezes dá um branco. Sim. O rapaz pediu pra você sentar na mesa e você sempre bruta com Aí, ele. bruta, exatamente, bruta com ele. Então ele falou, olha, o seu lugar não é aqui. Você não vai ficar aqui. E aí ele me deu oportunidade de trabalho. Eu fui trabalhar numa corretora dele sem saber nada. Ele pediu para mim treinar. Imóvel? Venda de imóvel? Não, ele Seguro? tinha uma corretora de seguros. Foi no ramo de carro, né? Isso que eu continuei. E aí, ele me colocou lá, coitado. Ele pagava o meu salário, porque eu não conseguia falar com ninguém. Eu tinha vergonha de tudo. As pessoas que chegavam para falar comigo... foi um anjo enviado de Deus naquele momento, porque Deus sabia que eu precisava daquele dinheiro. Sim. E eu não falava da minha vida para ninguém. Aí, um certo dia, eu percebi, né, que eu tava ali, ele tava só tendo gasto, tal, e eu tava e aquilo ali me incomodava. Eu cheguei no dono da loja onde ele me colocou e perguntei para ele, falei, escuta, tem alguma coisa para eu fazer? Ou lavar o banheiro, ou passar um pano no chão, porque eu tô me sentindo inútil aqui. Aí ele falou, olha, Dani, realmente, ele tá pagando para te ajudar, enfim. Aí eu comecei a chorar. E comecei a contar a minha história para ele. Eu falei para ele, olha, eu não sei como agradecer vocês, mas eu também não posso deixar uma pessoa pagando por eu não fazer nada. Eu tô me sentindo inútil. Aí ele falou, então eu vou te dar uma oportunidade. Isso na época, eu me emociono, tá? Ele me deu a oportunidade de trabalhar com documentação. E aí eu comecei uma nova carreira. Aprendi muito de documentação. Sou muito justa com as coisas. E nesse meio eu vi a pessoa meio que enganando a outra, e eu contei, dei uma briga, enfim. E quis me comprar, porque esse ramo automotivo é muita grana, é muito rico. Ele quis me comprar com dinheiro para eu ficar quieta, e não. E fui lá, peguei o dinheiro, e entreguei ao dono e contei, né? Falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele falou, não, eu não quero dinheiro é para você. Que na época eu precisava demais. Você não faz ideia. Eu saí da casa do meu ex-marido porque foi muita briga. Fui morar numa favela. Um quartinho mesmo, cheio de mofo. Recomeço ali. E eu agradecia a Deus por isso. Pela liberdade de estar ali. Não só pela liberdade, pelo fato de conseguir cuidar da minha filha ali, de seguir minha vida. Ter um teto, né? De exatamente, ter algo, né? exatamente. De poder agradecer. Eu fiz minha mudança num carrinho de mão. Tive a ajuda das pessoas. E sou muito grata a Deus por isso. Muito grata mesmo. E aí começou.
E disso eu fui trabalhar nessa corretora, passei a trabalhar com documentação e depois eu recebi o convite para trabalhar no banco, onde uma amiga me convidou. Que eu não, na verdade, fui trabalhar num shopping de carro também. E lá surgiu a oportunidade de trabalhar numa financeira. Legal. E eu fui. E me destaquei em tudo que você possa imaginar. Em 8 meses eu fui promovida, sendo que em 1 ano só podia acontecer essa promoção. E em 8 meses eu fui promovida, ganhei navio, viagem de navio do diretor nível nacional, por metas batidas, lógico que meu gestor sempre esteve presente, sempre me acompanhou, sempre me ajudou e sou grata à vida dele. Maurício, obrigada. E assim começou tudo. Aí eu saí do banco, fiquei 11 anos na BV, quase 12 anos, e 1 ano e pouco no Santander. Sou grata a eles. E aí saí desse ramo e falei, vou montar um negócio para mim, porque se eu sou boa para vender para os outros, eu sou boa para vender para mim. E aí me aventurei a fazer isso, não deu muito certo, porque nesse meio tempo eu já tinha conhecido uma outra pessoa, me envolvi, a gente alugou uma sala, ele já tinha uma sala comercial, que ele trabalha ele é da área de tecnologia, e ele me apoiou muito com isso. Sou grata a ele também. E nesse meio tempo eu me separei e fechei a loja. E aí disse, agora o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Eu tentei me matar. Eu não sabia o que fazer. E foi surgindo oportunidade. Nisso eu fui conectando muito com Deus, porque eu recebi nova oportunidade de vida. E eu me arrependi demais e me arrependo por ter tomado esse tipo de ação, porque eu não pensei nos meus filhos. Eu pensei apenas em mim no momento. E talvez num desespero, eu não sei explicar a sensação, sabe? Medo de não conseguir, de não conseguir avançar, de não conseguir pagar, de não conseguir honrar os compromissos de casa. E aí eu parei para pensar, falei, não, eu vou ser diferente de todo mundo, que eu puder fazer de diferença nesse mundo, eu vou fazer. E como que eu vou ser diferente? Falando de Deus. Porque Ele me deu oportunidade de vida novamente. Não foi só uma, foram vários livramentos. Se eu contar minha vida aqui, esse podcast vai até 1 semana. E é isso. E eu só tenho que agradecer a minha vida, até mesmo esse momento de estar presente aqui, falando um pouco sobre isso. E é isso, Anderson. Emociona, né? É Porque emocionante. nós somos frutos do nosso passado. Muitas pessoas, muitas vezes, não entendem isso, né? A sua emoção, ela não é uma emoção de dor. É uma emoção de fato. É de fato que você viveu. Você lembra do rosto, você lembra das atitudes, você lembra da ausência, você lembra do amor, você lembra da tentativa, você lembra dos erros, você lembra do acerto, você lembra da sua vida. A sua vida é um repertório de tudo aquilo que você viveu. E quando você chega no momento presente, agora, você percebe o empilhamento de dias que a sua vida tem. É um empilhamento de dias, é um empilhamento de emoções, é um empilhamento de pensamentos, é um empilhamento de ações, é um empilhamento de resultados. Resultados não é só resultado bom, é resultado ruim. E a única coisa que nós temos hoje é o nosso presente. E aí a gente para pensar, como que a gente vai lembrar desse presente lá no futuro? Fazendo ele da melhor maneira possível, vivendo com esse amor. Porque nunca mais você vai pensar em fazer nada de mal para você. Não. Porque você entende que as suas escolhas hoje vão estar desenhando o seu futuro. É só você fazer melhores escolhas, né? Sim, sempre, né? E hoje eu paro para pensar, eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida. Eu não saio de casa sem agradecer a Ele. Eu peço para que o Espírito Santo dele esteja comigo, que onde eu pisar a ponta dos meus pés, eu seja reconhecida com a tua luz. Isso é fé. E eu creio demais em Deus, eu sou apaixonada por Deus, sou apaixonada. Eu falo dele e eu falo, Deus, me coloca em lugares para eu poder falar de você. Sim. Do quanto você é importante. Deus, a palavra de Deus já diz que D, você tirar o D e o S, sou eu, é eu. Deus é eu. Ele está dentro de mim, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em energia. Eu acho que ninguém se conecta à toa. Eu acredito muito nisso. Sim. E eu posso contribuir com uma coisa que você disse aí? Sim. Você falou que
Você pede todo dia para Deus. Eu peço todos os dias para Deus, peço para o Espírito Santo dele habitar em mim, que onde eu colocar a ponta dos meus pés, eu seja reconhecida por ele. Que você possa falar dele. Falar dele. Né? E eu tive uma oportunidade, né? Eu cheguei para uma época que assim que eu me converti, né? Eu já conhecia Deus, já falava que acreditava em Deus. Eu vou na igreja, eu fui católico, né? Até os 14 anos, fiz Eucaristia e tudo. Depois fui para evangélico com 14 anos. E um dia eu cheguei pro meu pastor e falei, pastor, eu não sinto que eu vivo Deus e tal. E ele falou, como assim? Eu falei, eu não sinto essa presença de Deus. Na verdade, eu tive um novo eu me converti novamente de um tempo de muitos erros que eu cometi, né? Eu decidi me batizar de novo e eu percebo que ali foi um novo nascer para mim. E ele falou, Anderson, e eu começava a falar de Deus para todo mundo. É bom demais. Mas o pastor me deu uma correção, ele me deu uma direção como pastor. Ele falou, Anderson, tem duas formas de você mostrar Deus para as pessoas. Uma é falando, mas nem é em todo lugar que você pode falar. E a segunda é vivendo os princípios dele. Porque acho que a maior formação que você gera numa pessoa é pelo seu exemplo. Isso é verdade. Então, em muitos lugares, já teve pessoa que falou assim, Anderson, como que eu faço para ser igual a você? Entende? É você Então, ser exemplo aqui nessa terra, né? é isso. Então, assim, olhando para você, a gente percebe uma pessoa apaixonada, né? E no mundo sobrenatural, o primeiro amor que deve existir na sua vida é o amor para Deus. É verdade. Mas no mundo natural é o amor por você. Ele vem antes de você amar seus filhos, antes de amar qualquer outra pessoa no mundo, é o amor próprio. Que a gente só pode amar o próximo na medida que a gente se ama. Sim. Esse é um princípio. E o pastor me ensinou isso, né? Até dando um feedback, né? Muitas pessoas, não todas, tá? Mas vamos colocar assim, sei lá, talvez de cada 10 pessoas, 7 pessoas que eu me relacionei desde que eu cheguei em Alphaville, as pessoas que falam de Deus, elas não vivem aquilo que elas falam. Né? Eu não tô julgando elas, tá? Eu oro por elas, se eu tenho oportunidade eu direciono. Mas assim, eu não tô julgando de fato, eu só percebo nas atitudes, Sim. né? E muitas pessoas que vieram até mim, que fazem parte hoje do nosso grupo de amigos, nosso ecossistema, que a gente tem um clube de palco, né, um clube de palestrantes, todas as pessoas que estão próximos a gente ali, são pessoas que falavam de Deus e não eram curadas por Deus, porque elas não tinham permitido que Deus entrasse realmente no íntimo delas. Aí, através do Espírito Santo, a gente entende o espiritual, mas as ações naturais é que permitem a gente viver Deus. Né? Então, assim, é na forma que eu trato. Você viu a gente brincando aqui, Sim. conversando no podcast anterior? Então, a forma que eu trato a mulher da portaria, a forma que eu vou tratar o cara a hora que eu for agora pagar o pessoal do não sei se é o mesmo, mas o pessoal aqui desse prédio, que eu já vim aqui acho que umas 4 vezes, ele sabe o meu nome. Isso é top. Entende? Mas por quê? Porque eu trato bem. Um dia a moça falou assim, moço, por que você é tão legal? Eu escuto isso sempre. Aí nessa pergunta eu posso falar de Deus. Eu falo assim, sabe por quê? Porque eu entendi que ser bom, ser legal, ser simpático é uma obrigação de quem acredita em Deus. Ela, nossa. Eu falei assim, porque não adianta eu ir na igreja domingo, sábado, culto, acordar de manhã, ouvir louvor e eu não ser. É lógico que isso é um começo. Para quem tá começando, faça isso. Mas para quem já decidiu, porque viver princípios e viver Deus é uma decisão. Sim. Tem horas que a mente do antes fala assim, fala isso para aquela pessoa, ofende ela, afronta ela. E eu falo, mas eu decidi viver os princípios de Deus. E essa pessoa, mesmo sendo má, ela também é filha de Deus. Sim. Deus ama ela assim como ele me ama. Entende? E aí eu falo, peraí, o que Jesus falaria? Eu vi Jesus já bravo, mas nunca vi Jesus ofendendo. Eu vi Jesus direcionando, eu vi Jesus contando história para poder modificar, entende? Então, assim, eu acredito que eu tenho que falar de Deus, mas antes de falar de Deus, viva Deus. Viva os princípios dele e tal. É uma coisa que eu tenho trazido pro Anderson, foi a minha transformação. Onde que a minha vida andou mais foi quando eu decidi viver. Hoje as pessoas perguntam aquilo, igual você, por exemplo, você é uma mulher que o olho brilha, você é uma mulher que você tem presença de espírito, né? Então, onde você chega, a gente percebe que você chegou, mas não pela aparência, mas sim pela energia. E a energia é espírito, a energia é sobrenatural. A presença é natural, você está aqui, entende? Agora, eu te sinto aqui?
aí é espiritual. Aí é um momento que você vê duas pessoas que estão buscando algo de um Isso. propósito. Entende? E essa conversa aqui, nossa, não é sobre o Anderson, não é sobre a Dani. Não, É sobre quem está assistindo. E é talvez sobre isso. se vendo na sua vida ou na minha. É isso. Dani, qual é o seu maior sonho? Olha, a gente tem sempre um sonho, né? O sonho é de deixar os nossos filhos bem. É isso que eu luto. Mas o meu maior sonho é poder falar mesmo sobre Deus e viver Ele. Porque isso é bom demais. E o Eu país já que você vive, né? eu já vivo isso, mas eu quero passar isso para as pessoas, para que elas possam ser impactadas, sabe? E falar assim: eu também quero ter isso. Eu também quero viver isso. Porque eu saí do nada. Hoje eu tô num jornal de imprensa Uhum. e as pessoas me perguntam: como você chegou nisso? O que aconteceu? Eu falo: gente, eu também não sei explicar. Eu só sei viver e agradecer, porque existe, sim, um Deus que cuida da gente, que cuida de mim. É só você permitir. E é isso. E falar de Deus, né, como é um propósito que você tem, um sonho, algo que você quer que isso se aconteça, Sim, né? E já pode acontecer, né? Já existem caminhos, acredito que você já faz exato. isso através da sua rede social e o país que nós vivemos é um país livre para a gente falar daquilo que a gente quiser, né? Exatamente. E vai ser bom você se levantar, talvez como uma evangelista, como uma profeta, entender quais dos dons espirituais habitam. Eu sou evangelista, É bom entendeu? demais, né? O meu dom é Eu ser acho muito evangelista. bom. E aí, como o mundo tem estratégia, eu também tenho que ter estratégia para com o mundo, Sim, sim. entendeu? Para Então, tudo na assim, nossa vida. fiz uma pergunta sobre o seu sonho, né? E o seu sonho é ver seus filhos bem, Sim. entende? Tá, todos bem, todos nós bem, não é só meus filhos. Eu acho que Você tem eu três penso, filhos? tenho 3 Três filhos. meninas? Não, eu tenho 2 meninas e um menino. Legal. Qual que é o nome deles? Jennifer, Matheus e Laura. Legal. Eu também tenho um menino e duas meninas. É, é, Isabela, Valentina e Davi. meus filhos são tudo que eu tenho nessa vida. Se eu estou aqui, é por eles também. Se eu sou o homem que eu sou hoje, foi desde que eu peguei a Isabela no colo, a Valentina. Quem me ensinou a viver Deus foi o Davi. Foi meu filho Davi. Ele me É ensinou a muito viver bom. Deus. Como que pode, né? E ensina, né? Ensina. Ensina muito. Os nossos filhos ensinam a gente a tudo. A fortalecer, a nos dar força. Pra buscar, pra lutar. Às vezes tem dia que você não quer nem levantar da cama. Eu falo por mim. Uhum. Mas aí eu olho pra eles e eu falo, eu tenho que ir. Não por mim, mas por eles. É. Hoje tudo que eu faço é para dar uma vida boa para É, Isabela e para Valentina, né? Deixá-las bem, que elas possam olhar pro pai dela e ver que o pai dela faz o melhor por elas. sim. Esse é o meu E se propósito. orgulhar de eu ir falar do Anderson Pessoa. Ele é o meu pai. Porque no podcast anterior eu chorei ali, que eu sou uma chorona. Acho que já deu pra perceber, né? Com relação a pai, eu tinha. Hoje eu me curei, tá? Mas eu tinha muito, eu sofria demais com isso. Sofria muito, porque meu pai faleceu muito novo. Eu tinha 1 ano de idade e minha irmã com 2 anos. E aquilo ali me matava, porque eu chegava na casa das minhas amigas e, pai, eu posso ir ali, eu posso não sei o quê. Eu queria procurar alguém para falar também, pai, eu posso. E eu não tinha. Eu tinha minha avó, mas não era a mesma coisa. Eu sempre pedi para ela, mas eu queria ter a presença paterna, sabe? E eu sempre quis isso para os meus filhos. E perguntas eu consegui. Também não. Também não. E eu não sei explicar. Eu tenho o pai da minha filha mais nova é um excelente pai. É um Uhum. excelente pai. Como todos têm suas qualidades e seus defeitos que não preciso colocar em pauta aqui. Mas ela é a única que teve mesmo a figura paterna, Uhum. entendeu? Ele que se preocupa, que coloca para dar banho, que sabe que seja mesmo um provedor em casa. Com relação a filho, tá? É isso. E eu sempre quis isso pra mim. E eu nunca tive. E também não consegui dar pros meus filhos. Então, às vezes a gente
erra, sei lá, e tudo. Eu acho que tudo acontece também no tempo de Deus. Na sua Né? maior dor tá a sua melhor força, tá no seu maior Exatamente. fracasso tá seu melhor aprendizado. Eu tenho certeza que você pode falar para pais, você pode falar para mães, né? E você tem algo muito forte, que é os seus 3 filhos. Oh, Você tenho tem eles tudo. com você tem a oportunidade de ser ali o direcionamento, a direção, o conhecimento que você vai adquirir dia a dia vai te dar aí a bagagem para poder direcionar a vida deles, né? Exatamente. Eu daria tudo, tudo para ter meu filho vivo. Eu Ai, daria tudo pro Jesus. Davi poder estar presente hoje, né? Eu perdi meu filho em 2016 Ah, e através eu dele eu não aprendi. imagino. Não, mas imagine, por quê? Porque Não consigo. a maior cura que Deus tem pra gente é a vida. A vida ela foi criada para fazer a gente evoluir. É, Então imagine só, eu vivi um ano inteiro me afastando de Deus e fazendo mal pro meu corpo, fazendo mal pra minha mente, fazendo mal pro meu pensamento, agindo de forma incongruente. E desde o momento que eu entendi que o milagre é a nossa vida, a partir do momento que eu entendi que todo dia eu tenho a oportunidade de viver os melhores momentos da minha vida. Não é uma frase forçada, é uma frase verdadeira. Eu me coloco presente em todos os momentos. E tem duas coisas que eu treinei muito. Uma delas é aprender a ouvir. isso é Para importante. para um ouvido atento, nada passa despercebido. Você percebe o tom de voz das pessoas, você percebe a vibração da pessoa e um olho treinado. Então, o ouvido e o olho eu aprendi a treinar. Sim. Entendeu? Eu faço morfopsicologia, eu estudei morfopsicologia, que é a leitura de microexpressão facial, desde os meus 15 anos de idade, então eu sou um expert em leitura de microexpressão facial. Na verdade, a pessoa não precisa nem abrir a boca para mim, eu fazer pergunta, eu sei o que a pessoa está respondendo, eu sei até onde vai esse assunto e tudo mais. E a parte auditiva. Eu sou um excelente ouvinte, mas o porquê que eu treinei ouvir? Porque eu percebi que as pessoas não falam realmente aquilo que é verdade. Então, o oi, tudo bem, virou algo vazio, porque todo mundo fala, tudo bem, e você? Não tá bem. Exatamente. Eu tenho uma frase até mesmo para isso. Por isso eu sempre falo que É. existe a sua versão, a minha e a verdade, né? Então, isso existe mesmo, porque você conta de uma. Até mesmo em teste de empresas, às vezes faz aquela fila de pessoas, passa uma frase, lá na ponta chega totalmente toda distorcida, né? Na verdade é essa. É a realidade. O problema é de quem fala, não de quem ouve, né? Quem fala Exatamente. tem que aprender a se comunicar de uma forma bem assertiva, eficaz, afetiva, para que as pessoas entendam o que está sendo dito. Eu entrei num Exatamente. debate uma vez com essa frase numa empresa. Tá engraçado você falar. O cara falou assim: existe a sua verdade, a minha verdade e a verdade. Eu falei: não, para ele. Eu falei: existe a sua verdade e existe a verdade. Exatamente. O que eu estou falando é verdade. Não tem como uma pessoa se colocar no mundo como acreditar em Deus ou servir os propósitos de Deus e não colocar a verdade. Então, assim, Exatamente. se existe o confronto e a afronta. Confronto é onde a gente cresce. Se você não está entendendo algo, então, assim, é má compreensão. Então, a gente vai debater para que você compreenda. Mas nunca existe 3 verdades. Existe só uma. Exatamente. É o que eu Entendeu? falo. E o que leva a gente a entender a verdade se duas pessoas estão pensando de forma diferente? Comunicação. É a gente olhar um pro outro. Para mim, aqui, você não é uma mulher, eu não sou um homem. Nós somos pessoas. Dentro de você existe um grande amor, dentro de você existe muitos sentimentos, dentro de você existem sonhos, que talvez você não falou todos que você tem aqui. É, Dentro de você tem sonhos que eram lá de infância, tem vontades que eram de infância. A gente tem carências, a gente tem carência. Ela veio do pai, ela vem da avó, ela vem da saudade, ela vem dos erros, ela vem dos acertos, ela vem da vida. E carência não é de relacionamento amoroso. A não. carência financeira, a carência geográfica, a carência física dos filhos, a carência de tudo. De alguém fazer algo pra você e você se sentir amada por aquilo. Então, assim, isso tá em você, tá em mim, tá no João, tá no Francisco, tá em todo mundo que tá aqui. Sim. Entende? E aí, uma vez eu me perguntei, o que que eu preciso fazer para que eu melhore como pessoa, porque eu não gostava de ficar sozinho, Eu. né?
solitude era uma coisa que eu não entendia nem o que que era. E eu percebi que era problema de ego. E eu fui estudar a egolatria. E dentro dos 4 superegos, eu estudei o ego ferido. E o ego ferido me fazia sempre querer estar com alguém. Porque era a ausência do carinho afetivo que eu não tive na infância. Era a ausência do carinho amoroso que não foi correspondido em momentos que eu busquei. Porque era eu buscando, não eram os dois. Sim. Vinha da ausência das minhas filhas, que dentro de um ano de 360 dias, eu vejo elas por 60 dias, pessoalmente. Imagina só. Entende? Então, assim, eu passo 60 dias com elas, 45 dias com ela no ano. Então, assim, toda vez que eu vejo minha filha, ela tá maior. Minha filha tem 12 anos, a outra tem 6. Toda vez que eu vejo, elas estão maiores. Aí eu sinto saudade de um filho que faleceu, Sim. mas vive em mim. E as minhas 2 filhas vivas, eu não consigo ver da forma que eu queria. E eu pergunto, como? É difícil, Como eu né? vou fazer pra aceitar a vida que eu mesmo construí pra mim? Porque fui eu que construí. Eu podia ter feito totalmente diferente, ter feito escolhas melhores, mas essa é a minha vida. E como que eu vou fazer a minha dor? Como que eu vou fazer tudo aquilo que não foi bênção, transformar essa dor em lição? Como que eu vou dar um novo significado para isso? E talvez utilizar isso como ferramenta para ajudar pessoas que estão feridas ou podem se ferir, assim como eu me feri. Sim. Já parou para pensar sobre isso? Quantas mulheres com 19 anos pode cometer erros, 18 anos pode cometer erros, ou passar por situações que você passou? O quanto você pode conduzir pessoas simplesmente falando a verdade da sua história e conduzindo as pessoas a não passar pelo que você passou? Exatamente. Entende? Uma menina, né? Porque fui mãe com 18 anos, era uma menina. Como que uma menina para cuidar de outra? Mas tem várias meninas que estão próximas a ter filhos. Tem Sim, várias meninas de 18 anos que já hoje. estão grávidas hoje. A minha irmã foi mãe, acho que com 16 anos. Entendeu? Então, assim, É, tem muitas pessoas que você pode conduzir. Porque existe faculdade para ser advogado, existe faculdade para ser médico, mas não existe faculdade para ser pai. exato. Para ser pai ou para ser mãe, basta se relacionar, basta fornicar. É isso Você aí. engravida, o filho nasce, e aí o filho nasce com uma necessidade, com princípios que o pai e a mãe deveriam ter, mas e aí? Cadê? É. É exatamente isso. E é aquela velha frase, né? Tempos difíceis fizeram uma mulher forte como você. É, às Tempos vezes difíceis fizeram um homem forte como eu. é verdade. E faz, tá? Sim. Às vezes eu não me acho tão forte assim, não, que às vezes Mas também foi a sua cai, descrição né? inicial. Você falou, sou uma mulher forte. Mas às vezes a gente não Faz se academia, é? acha. Não. Não. Não tem Quando eu esse tive ali, eu hábito, perguntei, preciso. que filtro você usa assim pra ser assim natural? Empresta pra mim, pra nós ajudar o vídeo a ficar mais bonito. Você quase me matou de rir. Mas a base de entrada no coração de uma pessoa é o sorriso. É. A hora que a gente ri ou que algo vem diferente daquilo que a gente tá acostumado a ouvir, né? E não soou como um galanteio, mas sim como um Sim. rapport inicial pra você falar, pô, nunca pensei nisso, que piada engraçada. E eu nunca falei isso, foi a primeira vez, viu? Ai, que Nunca tinha legal. falado isso na minha vida, E nunca ouvi em você nenhum foi lugar. muito engraçada ali. Nunca ouvi em nenhum lugar. Que eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, eu nem maquiagem passei, como é que eu vou entrevistar essa mulher que tá vindo aqui? Aí eu corri ali no fundo, eu passei uma bala, dá pra ver? Não, eu passei, pô. Dá pra perceber ou não? Claro que Por não. isso que eu nem chorei quando você chorou, pra não borrar a maquiagem. E eu devo estar toda borrada, né? Meu filtro tá Não, caindo. seu filtro tá bom. Só borra o que tá atrás do filtro. É, isso é verdade. Não borra, não. Tá ótimo. E muito obrigado por ter falado sobre Deus, por ter falado tudo que você conduziu aqui pra gente, né? Eu queria te fazer mais uma pergunta, né? Uma pergunta que eu acho que não é só minha. Acho que é de todo mundo que tá assistindo esse podcast ou esse pedaço desse podcast. Você é loira natural? Não, eu era quando criança, É? eu tinha um cabelo bem clarinho e tal, mas aí quando você cresce, ele escurece também, é natural, né? Não, eu pinto o cabelo, Revelação bombástica nesse exato momento. você viu? Ô Dani, eu queria te falar o seguinte. Eu já vi muitas pessoas com uma história muito mais rasa que a sua, trabalhando como mentoras e palestrando num palco. Eu acho que você deveria levar essa profecia sobre você. As pessoas precisam te ouvir, tá? Te ouvir, obviamente, com estratégia. Assim como o mundo tem estratégia para levar as pessoas para o mundo, eu acho que você
tem a sua história, que a melhor estratégia que existe é a sua história, e a sua história, quando você entender ela, você vai entender que ela te transformou na mulher que você é hoje. E você vai usar a sua história para transformar a vida de outras pessoas. Sim. Isso pode acontecer no palco, isso pode acontecer na internet, isso pode acontecer na vida, isso pode acontecer como mentoria, pode acontecer como consultoria. E eu quero te instigar a se tornar uma mentora, a se tornar uma palestrante, a entender como ter uma melhor estratégia, um storytelling ali para contar essa história, a modo que essa história conecta as pessoas com elas mesmas, conecta elas com Deus, o mesmo Deus que você falou, que Deus está em eu, né, que habita em você. E eu acho que isso pode ser um caminho bem interessante para você ter como missão, né? Você tem o seu trabalho e coloca isso como missão. Porque você tem uma presença de espírito e o que os palcos precisam de mais pessoas. E palestrar não é sobre falar bonito. Palestrar é sobre falar a verdade. É isso. A verdade vai transformar a vida das pessoas. E você vai se transformar dia a dia através da oportunidade de estar nos palcos. E Tá bom? você sabe que em oração eu peço isso para Deus, Uhum. para que Ele me capacite para isso, para que eu possa falar a minha história e mudar a história de outras pessoas. Sim. Eu peço isso em oração para Deus. Você tá pronta. Tô pronto, tô aqui nervosa, eu tô pronta. Só você decifrar a palavra oração. É verdade. Com Deus são 3 pilares: falar, ouvir e agir. Você já falou. Agora É escute verdade. Deus. Escute as pessoas que Ele traz até você. Escute os motivos que Ele traz às pessoas. Escute. E não deduza pela sua cabeça. Peça aprovação para Deus. Deus, será que esse é o melhor caminho para mim? Será que é através desse caminho que eu devo conduzir as minhas decisões? E aí depois age. Na palavra oração tem ação muito bem Sim. clara ali no final. Após ouvir, após falar com Deus, tem que agir. Isso é fato. Sem agir, você não consegue mover nada, né? Tem que ter ação. A questão é, Deus, por qual caminho eu devo ir Exato. para que eu consiga ser mais utilizada como voz, através da minha história, transformar a vida das pessoas, através da minha história, poder falar da sua presença, através da minha história, eu poder ser a presença de Deus na vida das pessoas. É isso aí. É sobre isso. É sobre a sua vida. A sua vida é muito potente. De você não sai palavras. Da sua boca sai a inspiração de Deus. É verdade. Você pode inspirar a Deus através das suas palavras, através da sua história, através da sua condução, através das suas ações, tá? Isso tá em você. Isso tá no brilho dos seus olhos. Isso Isso tá nas lágrimas que você derramou. Eu sou muito chorona. Não, mas Sou muito legal. emotiva, me emociono muito fácil. E quando... Choro não é tristeza, né? Não, eu choro em casa quase todos os dias. Porque eu me comunico com Deus todos os dias. Eu escuto muitos louvores e é uma forma de eu me conectar com Ele. E aquilo ali, quando começa a falar, ele fala com a gente, né? Vem na nossa mente. E eu começo a agradecer e chorar, mas é chorar de alegria, não é de tristeza. E às vezes as pessoas me ligam, eu tô chorando, tá chorando? Eu falei, tô chorando, mas não é de tristeza, é de alegria e de gratidão. Eu aprendi essa palavra, gratidão, e eu tô vendo ela ali. Gratidão é tudo, ele acelera, né? A gratidão acelera o processo. E a gente passa por um processo, e quando a gente passa por um processo agradecendo, é tudo mais fácil. Sim, receber com gratidão e doar com generosidade. É isso. Top demais. Eu vou fazer um bate-bola com você. Vou te falar algumas palavras, você fala o que significa, mas vamos sair do natural. E depois você fala também 3 palavras pra mim e eu falo o que significa. A gente pode explanar ali o que significa. Tá bom. Combinado? Vamos lá. Então vamos lá. A primeira que eu vou te perguntar é sobre o passado. O que é o passado pra você? O passado, eu vejo uma forma de superação. Que o que passou, eu não quero voltar. Eu quero progredir, melhorar, mudar o meu passado. Entendeu? Deixar ele pra trás. Passou. E viver o hoje. A vida é agora. É isso. Bom demais. E futuro? O futuro, eu digo que o futuro a Deus pertence. E como eu falo para todos, a vida é agora e a gente pode fazer o melhor da gente agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. E o futuro a gente entrega na mão de Deus, que Ele direciona. Amor? Amor. Amar ao próximo, como diz a Bíblia, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E assim, eu me amo demais. Eu vi você falando, eu me amo, eu me olho no espelho, eu faço isso todos os dias e digo pra mim, que mulher bonita, hein? A minha filha nem aguenta mais, ela passou a fazer isso, porque ela me vê fazendo.
Eu falo todos os dias pra mim, eu sou linda, sou maravilhosa, sou perfeita, sou abençoada, eu sou próspera. E se a palavra de Deus diz que a palavra tem poder, e é isso que eu me vejo, próspera, abençoada, uma pessoa iluminada. É isso. Muito bom. Eu falo mesmo, eu vou pro espelho e falo, nossa, cara, tu é Ah, eu bonito. me acho linda. Teve um dia que eu quase me seduzi, tava quase beijando o espelho. Brincadeira. Sua vez, fala 3 palavras aí. Ah, a definição de Deus você já falou aqui, nós já falamos. Eu vou também te perguntar sobre o passado. Passado é a minha força. Eu percebo que no passado eu construí o Anderson que tem hoje. Então eu entendo totalmente todas as bênçãos do passado e aceito elas. E todas as coisas que não foram bênção, né, eu transformei em lição. Lógico que coisas do passado foram maldição, foram os erros, foram várias coisas que eu cometi de errado com pessoas, comigo mesmo, com relacionamento com Deus. Eu olho para aquilo e falo, que bom que eu fiz aquilo, porque hoje eu posso aprender. E isso é uma forma que eu não me culpe. Isso é uma forma que eu entenda o poder que existe hoje e lógico, né? O inteligente aprende com os seus erros, mas também eu estudo muito para que eu me torne sábio, assim, aprendendo com os erros dos outros. É isso. O presente. O presente é o consciente. É a única coisa que me importa no momento atual. Antes te importa o futuro, não me importa com o futuro. Eu sei que o futuro vai ser uma consequência do meu presente. Então eu faço aquilo que eu devo fazer. Muitas vezes quando eu tô no presente, eu penso, pô, mas daqui a pouco eu vou ter que fazer isso, daqui a pouco eu vou ter que fazer aquilo. E aí eu já trago minha mente, falo assim, não importa o que eu vou fazer depois. Me importa qual que é a presença que eu tenho agora. Então, todo momento eu brigo com o meu consciente para que ele não deixe o inconsciente vencer. A gente entende que existe, vamos colocar que tem 100 soldados na sua mente, 95 soldados é o inconsciente e 5 soldados é o consciente. E o consciente não é o soldado, o consciente é o general. O consciente é o que manda. O consciente é o que faz eu olhar para você e perguntar, o que mais eu posso perguntar para ela? O que eu posso fazer para ajudar ela? O que que a gente pode conversar aqui que vai fazer o público de casa gostar daqui? Então é o consciente. O consciente me dá presença de espírito. Faz eu olhar para você e você sentir o meu olhar. Faz eu falar e você sentir minhas palavras, não somente pelo que eu tô dizendo, mas pelo tom de voz e pela clareza daquilo que eu tô falando. Sentimento, né? A gente sente. Eu defini Deus, eu gostaria que você definisse Deus para mim. Eu defini meu Deus para você, o que eu falei? Ele tá em mim, mas eu gostaria de escutar de você. Deus é decisão para mim. Então, assim, a partir do momento que você entende que existe Deus, aceita que existe o Deus, você precisa decidir saber o que é Deus, como que Deus, o que Deus deixou pra gente pesquisar sobre ele, porque não adianta só eu falar que eu gosto de Deus se eu não saber quem é, Sim. se eu não saber o que ele deixou. Então eu tenho que entender que Deus é né? É trindade. Então Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. O que que é presente? Ele está em mim a todo momento. O que que é potência? Ele é a minha força, ele é a força de tudo, tá? E o que que é ciência? A ciência é que ele também habita os meus pensamentos. E aí eu falo, como que Deus habita meus pensamentos? Ele sabe o que está dentro de você antes mesmo de você pensar. E aí quando eu entendo que Deus é espírito, que é o espírito que está em mim, ligando o meu Espírito Santo e ligando aquilo que está em mim, ligando aquela santidade que a todo momento olha para mim, pode me purificar, ao mesmo tempo que pode me limpar, ao mesmo tempo que pode sofrer porque eu tô fazendo algo de errado, e eu entendo que ele é filho. O que que é filho? Ele me deu algo para que eu possa falar com ele. Ele falou, você tem um irmão. Se Jesus Cristo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Então ele é meu irmão, ao mesmo tempo que ele é o que me liga a Deus. Então ele se torna um só. Então eu tenho que ser obediente ao meu irmão mais velho. Eu tenho que ser obediente ao amor do Espírito Santo, que fosse um amor de mãe. Eu tenho que entender que Deus é pai. E se eu quero alguma coisa, eu peço para ele. E eu entendo se ele pode ou não me dar. Nem tudo ele vai me dar, mas tudo eu posso pedir. E eu tenho que sentir a resposta dele. Então, para mim, Deus é decisão. Se eu decido viver os princípios de Deus, eu entendo que eu posso errar, assim como um filho erra e o pai briga em casa. Então, se eu errar com Deus, ele vai vir e vai falar, pô, você errou. Só que ele não vai me castigar. Aí é uma lei da semeadura. O que eu fiz, eu vou colher. É uma lei da semeadura. Mas Deus te perdoa imediatamente, porque ele te ama. Ele é teu pai. E aí eu te me pergunto... pai que não perdoa o filho, né? Isso, mas o que é amor? Amor é Deus. Então, se você entende Deus e você ama algo que você não vê, então você pode sentir. Mas então, se Deus é amor e você sente amor, Deus é vento, porque você sente o vento. Então, eu sempre tento buscar algo que me dá a clareza daquilo que existe.
Então Deus é amor, Deus é vento, Deus é essa mesa, Deus é esse copo, Deus é você, Deus sou eu. Então Deus é tudo. É fato. Só que tudo que existe, tudo que eu posso ver foi Deus. E o que eu não vejo também é Deus. Porque Ele não te deu apenas a visão, Ele te deu também o sentir. Ele te deu as 5 percepções. Sim. Audição, visão, olfato e paladar. Tudo é Deus. Então Deus eu posso ver. Se eu sentir a presença dele, aí eu vejo. É isso aí. Mandou bem, hein? Que lição. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse podcast. Hoje eu estive com alguém muito especial, nós nos emocionamos aqui. Ela usa um filtro, então você percebeu que ela chorou, mas não borrou a maquiagem. Foi a Daniela Aguiar. Na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais dela, como você entrar em contato com ela. Eu sugiro que você siga ela, porque ela traz um conteúdo muito legal no Instagram, o lifestyle dela, ela fala sobre Deus, ela é Deus, ela vive Deus, e isso é muito importante, e eu acredito que o conteúdo dela todos nós precisamos. Dani, obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Eu quero o nome desse filtro que você usa naturalmente aí. Muito obrigado. Eu que sou grata pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder partilhar um pouquinho da minha história. Obrigado e não para por aí. Continue Obrigada. falando da sua história. Você vai salvar muitas vidas com ela. Muito obrigada. Obrigado a você.